a gente vai estar lendo é do 8 ao 10. Vai estar em Efésios capítulo 2, do 8 ao 10. Mas deixa eu, antes de ler essa palavra, deixa eu perguntar aqui para os irmãos. Você já ganhou alguma coisa de graça? Quem já faz assim, marca para a sua cabeça ali. Eu já ganhei. Meu Deus do céu, aqui em Piabana, então, as irmãs que já me deram muitas frutas, muitas verduras aqui de graça. Feijão, melancia, melão, limão, melão, melancia, limão, melão, feijão, machixe. Quando não me deram, eu até subi um pé de goiaba ali e levei o pé de goiaba que a irmã autorizou. Mas você sabe que foi tudo isso foi de graça? De graça. Eu não precisei pagar nada para dar esses presentes. Por isso que eu perguntei para você, se você já ganhou alguma coisa de graça na sua vida. Agora sim, você já teve algo que você desejou muito, muito, mas sabia que se dependesse de você ou das suas condições, você não conseguiria nunca tê-los. Imagine aí uma coisa que você deseja muito, mas você sabe que se dependesse das suas condições financeiras, nunca você teria. Mas por incrível que pareça, quando você alcançou aquilo, você deu muito valor. Foi ou não foi, irmãos? Quem alcançou a casa própria, deu ou não deu muito valor, irmãos? Quem alcançou um terreno, deu ou não deu muito valor, irmãos? Quem alcançou uma plantação, uma criação, deu ou não deu muito valor, irmãos? Ou seja, as coisas que são de graça, lógico que a gente dá valor, ok? Todo mundo dá valor quando você recebe um presente, uma coisa de graça. Mas por incrível que pareça, a gente dá mais valor quando aquilo que a gente tem custou um preço. Livro de Efésios, capítulo número 2, versículo número 8, se você tiver com sua Bíblia aí aberta, ou de repente no celular, nós vamos ler essa palavra que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu vou repetir: porque pela graça sois salvos. Pelo que, irmãos? Pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pai, em confirmação à oração que a tua serva já fez aqui, eu peço ao Senhor que nessa noite eu possa entregar a palavra para o teu povo da forma que o Senhor colocou no meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graça de graça. O que eu falei, irmãos? Graça de graça de graça. O que é isso, missionário? Isso é exatamente o título dessa mensagem que nós vamos estar transmitindo aos irmãos hoje. Graça de graça. Mas a pergunta que não quer calar: o que é graça, missionário? Ah, já sei, missionário. Graça é dar risada. Que tem a ver. Tem uma coisa a ver. Mas na realidade, graça é uma palavra que vem do grego. E essa palavra que vem do grego, ela tem a sua raiz, a palavra charis, a qual tem por significado amor incondicional, dom gratuito, favor concedido a alguém, generosidade incondicional. Eu vou repetir: segunda Bíblia, no Novo Testamento,
significado amor incondicional, dom gratuito, favor concedido a alguém, generosidade incondicional. Você vai encontrar ao longo da leitura bíblica, no Novo Testamento, muitas vezes essas palavras, muitas vezes essa palavra graça, favor imerecido. Mas eu fui dar uma pesquisada e vi que no Antigo Testamento, embora a palavra graça não esteja registrada no Antigo Testamento, mas nós temos uma palavra semelhante a ela, que tem o mesmo significado. Essa palavra é reino. A palavra reino no hebraico significa favor, favor imerecido. Então, mesmo que a palavra graça venha a ser mais trabalhada no Novo Testamento, no Antigo Testamento também a gente não vê a palavra graça em si, o favor imerecido, mas vê a palavra reino, que, como eu falei para os irmãos, no hebraico significa favor, e que também é um favor imerecido. Outra expressão que você vai encontrar no Antigo Testamento é a palavra hebraica chamada gresete. A palavra gresete no hebraico significa misericórdia. Então a misericórdia também tem a ver com graça. E misericórdia é uma das mais ricas e profundas palavras do Antigo Testamento. Sabe por quê, irmãos? Porque misericórdia descreve o amor de Deus. Amém. Misericórdia descreve a bondade de Deus. Misericórdia descreve o propósito da aliança em relação ao seu povo. Deus sempre na história do povo de Israel teve misericórdia. Então eu posso dizer seguramente que também no Antigo Testamento a graça estava manifesta através da palavra misericórdia. Mas como eu falei para os irmãos, a palavra graça mesmo você só vai encontrar no Novo Testamento. No Novo Testamento. Ou seja, em resumo, graça é favor imerecido. É por isso que a palavra vai dizer: pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, eu não mereço a salvação. Você não merecia a salvação, mas nós recebemos a salvação exatamente de graça. Missionário Lucas, para quem foi concedida a graça? Para quem serve a graça de Deus? A graça, no segundo Efésios, capítulo 4, versículo 7, ela foi concedida, como eu falei para os irmãos, de graça. E não foi só para mim, não foi só para você. A graça foi concedida a todos. Em Efésios capítulo 4, versículo número 7, vai dizer: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então, quem foi que deu a graça para nós, irmãos? Quem foi que deu a graça para nós? Foi Cristo Jesus. Foi Jesus que nos concedeu a sua graça. Foi Jesus que nos concedeu o favor imerecido. E aí eu fico pensando, se Jesus nos concedeu esta graça, irmãos, o que essa graça fez por cada um de nós? O que essa graça missionária veio fazer na minha vida? No que mudou a minha vida essa graça? A primeira coisa que a graça fez na nossa vida foi nos justificar. Por que, missionário, você fala nos justificar? Lembra o que eu falei? Porque pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós,
é um dom de Deus. A graça de Deus, irmãos, embora, como eu falei, não está escrita a palavra graça no Antigo Testamento, mas ela veio desde a época do Antigo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. Você percebe a graça, você percebe a misericórdia, você percebe o amor de Deus. Se não fosse a graça de Deus, irmãos, as pessoas do Antigo Testamento não pré-existiriam, não conseguiriam sobreviver. Você vai ver lá no primeiro acontecimento grande no Antigo Testamento, que foi a Arca de Noé. A Bíblia fala que poucas pessoas, ou seja, só uma família entrou na Arca de Noé. Só uma família alcançou a graça, alcançou a misericórdia de Deus. Você pode observar que a graça veio para nos trazer benefícios. E um dos benefícios mais importantes, irmãos, que a graça nos trouxe foi o que, irmãos? Foi a salvação. A salvação foi um presente de Deus através da sua graça. Favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, mas nós fomos salvos pela graça de Deus. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, vai estar nos explicando: pois vocês são salvos pela graça, salvos por meio da fé. E como eu falo para os irmãos, o texto diz: isto não vem de vocês, isto não vem de vós, é dom, favor merecido, dom, presente de Deus. A salvação que eu e você ganhou não foi por conta das nossas obras, não foi porque nós pagamos, vamos colocar assim, o preço. Não seria o preço. Valor? Hã? Valor? Não, é o que as pessoas pagam quando faz promessas. Como é que dá o nome, gente? Hã? Isso, tem a ver, exatamente. Glória a Deus. Quando você paga as promessas, vamos colocar assim. Mas a graça, a salvação, não vem porque nós pagamos um preço. Pela graça nós fomos salvos. Não veio pelas obras, por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Não foi por obras para que ninguém se glorie. O que é se gloriar? Dizer não, porque eu recebi a salvação, porque eu sou bom. Não, eu recebi a salvação porque eu frequentei muita igreja. Não, eu recebi a salvação porque eu ofertava, porque eu dizimava. Não, eu recebi a salvação porque eu sou uma pessoa que ajuda o próximo. Não, a salvação não veio por conta das obras. A salvação veio pela graça de Deus. A terceira coisa que a graça vai nos dar, que a graça vai fazer, é se manifestar no momento certo, no momento oportuno. Como assim, missionário? No livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E aqui eu digo para você, a graça veio exatamente no momento certo. E como eu falei, a graça não veio só para mim, a graça não veio só para você, a graça veio para todos nós. Foi a graça, irmãos, que preservou a vida de todos os seres humanos. Deus preservou, está preservando este mundo nos dias atuais por conta da sua graça, por conta da sua misericórdia. O livro de Romanos vai vir falar, porque lá no livro de Romanos capítulo 11, se você tiver a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo.
Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 1, vai falar que a graça preservou, mas preservou aqueles que eram seus, que eram de Deus. Mas missionário, todos não são de Deus? Não, nem todos são de Deus. É o que eu sempre falo, nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas, mas filhos é só aqueles que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Filhos é aquele que faz conforme as Escrituras diz, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com a boca se faz confissão e no coração se crê para a vida eterna. Aí vem a Escritura e diz, mas a todos que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É por isso que em Romanos capítulo 11, versículo 1, como eu falei para os irmãos, o apóstolo Paulo vai estar nos dizendo: digo, pois, porventura rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão. Quem está falando aqui é Paulo, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira, a graça já não é graça. E aí ele continua dizendo, se porém é pelas obras, já não é mais a graça, de outra maneira, a obra já não é a obra que ele nos conheceu. Ou não sabeis o que o Espírito diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, Elias falando, matar os teus profetas, derribar os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Isso aqui Elias está falando. Mas quem me diz a resposta divina, olha o que Deus respondeu: reservei para mim, ele respondeu a Elias, 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal. Assim, pois, o versículo 5 diz, pois também agora nesse tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Olha a palavra graça novamente. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra não é obra. Ou seja, quando a Bíblia fala que as pessoas exterminaram os profetas, a Bíblia fala que o profeta Elias, ele fugiu, e ele falava assim, Senhor, só eu restei. Mas Deus respondeu a Elias, eu reservei mais de 7.000 homens. Por que Deus reservou esses homens, irmãos? Reservou exatamente pela graça de Deus. Como eu falei, você não vai encontrar a palavra graça no Antigo Testamento, mas você vai perceber que durante toda a história, o povo de Israel, a nação, as outras nações talvez, que foram exterminadas, o povo de Israel não foi exterminado por conta da graça de Deus. Em quinto lugar, nós podemos dizer que pela graça nós fomos libertos do pecado. Do pecado. Do pecado. Romanos capítulo 6, versículos 14 a 18 diz assim, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então vamos pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece, escravo do pecado que leva à morte, tornam-se escravos daquele a quem
Segue. Dá para ouvir esse microfone? Os irmãos estão me ouvindo aí normalmente? Ok, então eu vou continuar. Como eu estava falando aos irmãos, em Romanos capítulo 6, verso 14, 18, vai falar, irmãos, que a graça nos libertou do pecado, pois o pecado não dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. E então, vamos pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? O texto diz de maneira nenhuma. Não sabe que quando você se oferece a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitido. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram-se escravos da justiça. Então, irmãos, pela graça nós fomos libertos do pecado. A graça nos foi um presente de Deus. A graça foi um dom, presente de Deus, foi um favor imerecido. Missionário, então você está dizendo que eu não preciso, ou não precisei, ou não vou precisar pagar nada? É isso mesmo. Você não vai precisar pagar nada, porque aquele que te comprou com o seu sangue, ele já pagou o preço. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então o meu Senhor, o meu Salvador, ele já pagou o preço para você. Quer dizer, a graça foi de graça para mim, foi de graça para você, mas para Jesus teve um preço muito alto. Jesus teve que morrer na cruz do Calvário por mim. Jesus teve que padecer por você. Ele trouxe a você o privilégio de graça de alcançar a salvação, de graça de alcançar a vida eterna, de graça de ter um lugar lá no reino dos céus. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu vou vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei de graça, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu não paguei, você não pagou, mas ele pagou o preço. E o preço que Jesus pagou foi alto, muito alto. O preço que Jesus pagou por mim e por você foi um preço muito, mas muito alto. No livro de Romanos, capítulo 3, verso 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Teve um preço, e o preço foi alto, mas foi Jesus que pagou esse preço. Então, missionário, o que eu tenho que fazer para desfrutar dessa graça? O que eu tenho que
eu recebi de graça esta salvação, esta garantia de salvação, essa garantia de um lugar no céu, a garantia de vida eterna. Segundo o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, está escrito assim: assim, aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você não pagou o preço, mas Jesus pagou. Foi de graça para mim, foi de graça para você, mas para Jesus teve um preço muito alto. E o preço foi o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Se coloque em pé neste momento. Se coloque em pé. Coloque a mão no teu coração neste momento. Começa nesse momento, minha irmã, meu irmão, a agradecer a Deus por esse presente que Ele te deu de graça. Graça de graça. Salvação de graça. Apenas segundo as Escrituras, se com tua boca confessar ao Senhor Jesus e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca se faz confissão e com o coração se crê para a vida eterna. Começa neste momento, meu irmão, a agradecer o preço que Jesus pagou por mim e por você. Para mim e para você foi de graça, mas para Jesus foi um preço muito alto. Jesus deixou a sua glória. Jesus desceu à terra, se esvaziou de si mesmo e pagou o preço. Derramou a última gota do seu sangue para salvar a mim, para salvar a você, para justificar a mim, para justificar a você. O preço foi alto, Pai. Nós queremos nesta noite, Senhor, te agradecer por esse presente, por esse privilégio que o Senhor nos deu, Senhor, de pagar o preço do teu sangue, de pagar, meu Pai, um preço muito alto, muito alto, muito alto. É por isso, Senhor, que nós viemos te glorificar nesta noite, te exaltar, te engrandecer, te bendizer, Senhor, por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. A tua palavra diz que o Senhor deixou a sua glória e veio num corpo mortal, num corpo frágil, e morreu numa cruz, e carregou uma cruz pesada, e recebeu coroa de espinhos, e levou chicotadas para pagar um preço que não era do Senhor. Esse preço era meu, porque a tua palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então foi eu que pequei, foi os irmãos e as irmãs que pecaram, mas o Senhor prova tão o teu amor, que deu a vida do seu único filho, para que todo aquele que nele